Vocês já fizeram faculdade? Vocês estão na faculdade, sei lá. Independente se você vai pra faculdade, ou se você tá na faculdade, ou se você já se formou, saiba que é uma merda. Uma coisa maravilhosa, que aliás, é uma das poucas coisas no Bostil que meio que te impede, e não é nem certeza, de você passar o resto da sua vida num subemprego de telemarketing na zona leste da sua cidade. É. E pode não parecer, mas eu sou uma mulher formada. Ou quase isso. Eu nunca peguei meu diploma, mas eu sou formada. Eu fiz a prova do ENAD. E o vídeo de hoje, ele é sobre o meu primeiro dia na faculdade, que por muito pouco quase não foi o último. Não da faculdade, da minha vida mesmo. Mas antes de ir pra história, eu vou precisar dar um pouquinho de contexto pra vocês. Vem aqui. Quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da minha vida. Eu queria fazer alguma faculdade que me desse dinheiro, sei lá, engenharia, odontologia, alguma coisa desse tipo. Mas a minha nota do Enem foi uma desgraça, então eu tive que procurar outro curso pra fazer. Na verdade, a minha nota em um todo, ela não foi tão ruim, só que a minha nota de exatas, ela foi horrível. Nossa senhora. Por esse motivo, as faculdades que eu poderia fazer, elas ficaram um pouco mais limitadas. E foi assim que, pesquisando bastante, eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa que fosse voltada pra criatividade. E eu escolhi design gráfico. O curso, ele até tinha coisas legais, só que numa grande maioria, não me agradava. Meio que eles vendem como se você pudesse ser super criativo, mas na maior parte das vezes não é isso que acontece, porque segue toda uma tendência de mercado e todas as identidades visuais acabam sendo muito parecidas ou até iguais. Só que eu não quero falar muito sobre isso, porque grande parte da minha frustração vem de eu não ter pesquisado direito o curso naquela época, e principalmente não ter pesquisado o mercado de trabalho da área, que sinceramente é meio paia. Depois de escolher o curso, eu precisei escolher uma faculdade. Como eu tinha falado antes, a minha nota do Enem ela não foi uma das melhores, então faculdade pública ou federal, nem nos meus maiores sonhos. Nesse caso, só sobrou as particulares mesmo. E nessa época, eu era uma pessoa muito deslumbrada com a cidade de São Paulo, porque eu moro perto da cidade de São Paulo, mas eu não moro na cidade em si. Então, pra mim, São Paulo era um lugar mágico. Nossa, tem Japão, tem o MASP, tem a Cracóvia, não falei nada. E foi aí que o meu eu adolescente teve a ideia mais imbecil do mundo: vou estudar em São Paulo. Todo dia eu ia sair da minha cidade pra ir pra São Paulo, gastar 350 milhões de reais em ônibus intermunicipal pra estudar numa faculdade que nem era boa. Minha mãe até tentou me convencer, ela falou: Mofi, tem certeza que você quer estudar em São Paulo? Você não é muito boa em pegar metrô. De fato, eu não tinha costume de pegar metrô, mas isso não me abalou. Eu bati o pé, eu falei: eu quero estudar em São Paulo, porque muitas oportunidades incríveis me aguardavam lá. Mal sabia eu que depois eu ia ter que trabalhar na Paulista e eu ia querer acabar com a minha vida todo dia por ter que ir pra essa cidade. Mas foda-se, isso é história pra outro vídeo. Um dia antes do meu primeiro dia de aula, eu tava ansiosíssima, de verdade. Eu nem dormia à noite, eu tava virada de tanta felicidade. Se eu não me engano, a minha aula começava às 9 horas. E pra eu chegar no horário, morando em outra cidade, eu precisava acordar 5 da manhã. No ponto de ônibus só tinha eu, uma caloura radiante, e os trabalhadores sem um pingo de alegria. Eu vou confessar pra vocês que o caminho pra lá foi muito da hora, mano. Era a primeira vez que eu tava indo pra São Paulo sozinha e resolvendo as minhas próprias coisas como um adulto. Eu vi um monte de gente diferente, uns negócios mó tecnológico, um negócio de carregar o bilhete. Eu me sentia meio que uma caipira, mas enfim, foi muito legal. Vocês ficam falando que eu só falo de desgraça da minha vida, que eu não conto uma coisa boa? Tá aí. Foi da hora andar em São Paulo sozinha pela primeira vez. Tudo bem que eu fico feliz com muito pouco, né? Mas enfim. Depois que eu saí do metrô, eu tinha que ter pegado um fretado, que é um ônibus de estudante que leva do metrô até a faculdade. Mas, estranhamente, eu percebi que não tinha fila e não tinha ônibus. Eu podia ter reparado que isso era meio estranho, mas foda-se, né? Eu fui a pé. Andando pela calçada, olhando aos redores. Puxa vida, a cidade grande é mesmo um lugar incrível. Eu me perdi um pouco pelas ruas, porque elas eram muito iguais, mas eu me encontrei. E quando eu cheguei na faculdade, mano, eu não vou mentir não, era lindo. O campus era enorme, assim, tinha uns prédios gigantes. O refeitório era todo lindo. Eu vi até um povo de cabelo colorido sentado numa mesa, todos descolados. Mas como a minha alegria dura pouco, eu comecei a achar o lugar meio vazio para um início de aulas. Eu até imaginei que talvez eu tivesse chegado atrasada, mas não, eu tava no meu horário certinho, que tava anotado no papel que eu recebi quando eu fui fazer a matrícula na faculdade. Aí eu resolvi falar com uma mulher que tava lá parada, que eu acho que era tipo uma coordenadora, sei lá. Eu cheguei nela e falei tipo: opa, tudo bom? Eu sou caloura. Onde que eu vou? Eu tô perdida. Aí ela olhou pra mim, toda confusa. Você é caloura de que curso? Aí eu respondi: design gráfico. Aí ela foi, pegou o papel da minha mão, leu ele assim. Depois ela virou o papel pra mim e falou: ó, escreveram o dia do início das suas aulas errado. Os calouros começam só na semana que vem. Mano, eu saí de casa às 5 horas da manhã, eu fui pra outra cidade a
toa. Mas eu vou ser sincera que na hora eu não fiquei chateada, porque eu tava muito deslumbrada ainda com a faculdade. Tanto que na hora de ir embora, eu até fui comprar um pingado, que é um cafezinho com leite. Eu lembro até hoje que eu tomei metade do copo com uma golada só e eu quase faleci. Primeiro porque o meu corpo entrou em ebulição, porque o negócio tava fervendo. Segundo porque ele tava sem açúcar. Depois do meu delicioso cafezinho de 12 reais, eu comecei a fazer o caminho de volta pra casa. Tudo tranquilo, tudo na paz. Entrei no ônibus vazio, só tinha eu e uma véia que parecia que tava virando farelo. Aí começou a dar um trânsitozinho, São Paulo, né? E lembrando que eu não tinha dormido nada, por causa da ansiedade. Então eu comecei a ficar com sono, meu olho começou a fechar. E realmente não tinha problema eu dormir, porque era um caminho longo. E eu descia literalmente no ponto final, então tava suave. Claro, se o ônibus tivesse ido pro ponto final, né? Eu abri o olho e não tinha ninguém dentro do ônibus. Pensei, porra, dormi demais, o motorista me esqueceu aqui dentro. Aí eu olhei na janela, um lugar diferente, assim, eu nunca tinha visto aquele lugar na minha vida. Liguei meu celular, tinha 200 mensagens da minha mãe perguntando onde é que eu tava. Aí eu fui, expliquei pra ela que eu tinha dormido dentro do ônibus, que eu tava presa, que eu tava esperando o motorista voltar pra ele me soltar. E por fim eu mandei a minha localização pra ela ficar tranquila. Pra que eu fiz isso? Até então eu tava de boa, tava pensando tipo, nossa, eu fui muito burra, dormi no ônibus. Mas a minha mãe começou a me responder desesperada, falando que eu tava no meio da quebrada mais sinistra da minha cidade. Meu Deus, eu comecei a ficar desesperada. Na época, eu morava numa quebrada também, só que não era no nível dessa. Na verdade, eu não chegava nem perto. Eu fiquei, se eu não me engano, uns 30 minutos dentro do ônibus, esperando em completo desespero, até o motorista voltar e abrir a porta pra mim. O que tinha acontecido é que o motorista tinha pensado que não tinha ninguém no ônibus. Então ele decidiu que ele ia trocar o caminho, e ele ia direto pra garagem e ele acabou parando ali naquela parte da quebrada. Quando eu finalmente consegui sair do ônibus, eu precisei chamar um Uber porque não tinha ônibus que fosse pra minha casa saindo de lá. E graças a Deus o Uber podia entrar naquela parte da quebrada que eu tava, sem pedir nenhum tipo de permissão. Coitado do Uber, ele foi a maior vítima dessa história. E caso vocês não saibam, a galera desses lugares não curte muito quando gente desconhecida entra assim. E dependendo de onde você entra, pode dar assim muito ruim pra você. Muito mesmo. Eu sei disso porque também acontecia isso onde eu morava. Só que, obviamente, não acontecia comigo porque eu morava lá. Quando eu finalmente consegui entrar no carro, eu dei uma choradinha porque vocês sabem que eu sou uma mulher sensível. E depois eu consegui chegar sã e salva em casa. Só tomei uma bronca da minha mãe. E sinceridade aqui, se eu tivesse entrado um pouquinho mais fundo naquele lugar, talvez eu não estivesse contando essa história hoje pra vocês. Mas apesar desse primeiro dia caótico, essa história ela é feliz. Eu consegui realizar meu sonho de estudar em São Paulo por 2 semanas, porque depois começou a pandemia e o meu curso virou EAD até a graduação. Mas enfim, esse foi o vídeo. 2 semanas seguidas de frequência aí pra vocês. Eu prometi e eu cumpri. E talvez semana que vem não tenha. De qualquer forma, comentem aí as histórias de faculdade de vocês. Ou de ônibus, né? Fica aí o seu critério. Lembrando que se vocês quiserem apoiar financeiramente o canal, agora a gente tem a opção do Seja Membro. Ou os apoiadores do canal passando aqui na minha mão. Gente finíssima esse povo. Também vou pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal se vocês gostaram do vídeo. E é isso, a gente se vê aí na próxima semana. Talvez daqui 2 semanas, mas nunca 3. Tchau!